A guerra na Ucrânia tem um impacto que vai para lá do continente europeu. Estamos em Angola para falar com o presidente João Lourenço sobre a visão de um país africano que é um importante produtor de petróleo e um potencial fornecedor de gás natural à Europa. Senhor Presidente, em primeiro lugar, obrigada por nos conceder esta entrevista. Tenho de abordar a guerra na Ucrânia. Na maioria das resoluções que foram adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, Angola absteve-se, portanto, e que visavam a Rússia, Angola absteve-se. Porquê? Bom, houve 3 resoluções. Das 3, Angola absteve-se em 2. A abstenção não é reprovação, portanto, a abstenção é abstenção. Deve ser interpretada como tal. Na segunda resolução, Angola votou a favor da mesma resolução, porque a resolução era muito concreta, visava sobretudo condenar a anexação das 4 regiões que compõem o Donbass. E Angola entendeu que a agressão em si já era mau, já era grave, mas pior do que a agressão era a anexação de um território alheio, de um país vizinho, independente, membro das Nações Unidas. Portanto, aí Angola teve uma opção muito clara em votar a favor da resolução proposta na altura. Para o caso desta, mais recente, Angola absteve-se, mas teve antes o cuidado de procurar negociar, se podemos utilizar esse termo, ou a retirada ou o aligeiramento, podemos assim dizer, de apenas um parágrafo. Estou-me a referir concretamente ao parágrafo operativo, como assim lhe chamam, ou P9, que se referia, digamos, a levar a tribunal, a um tribunal criminal internacional, o agressor. Não é que isso não se possa fazer, mas nós conhecemos um bocado de métodos de negociação, que quando você está a negociar tem que deixar sempre uma porta aberta. E consideramos que neste momento a prioridade é levar a Rússia à mesa das negociações. Portanto, tudo deve ser feito no sentido de se levarem as duas partes, mas sobretudo a Rússia, à mesa das negociações para se conseguir um cessar-fogo que seja duradouro e negociar-se a paz, não apenas com a Ucrânia, mas, digamos, com a NATO. Né? Qual é o impacto, no seu entender, desta guerra em África? Bom, a África não é uma ilha isolada no mundo, não é? Portanto, nós vivemos num mundo globalizado, com uma interdependência entre nações muito grande. Portanto, a crise económica, a crise energética, a crise de segurança que esta guerra da Ucrânia provocou afeta a todos os países do mundo, sem exceção. E talvez mais ao continente africano, porque nós temos mais vulnerabilidades. O Sr. Presidente está empenhado em contribuir para a pacificação do continente africano, exatamente. No caso da República Centro-Africana, defendeu o levantamento do embargo de venda de armas ao governo, para que pudesse defender-se. Essa é a única solução para a paz? Não, com certeza que não é única. É preciso que o país cumpra com o roteiro de Luanda. De alguma forma começou a cumprir, mas o processo não está concluído. É preciso, portanto, negociar com todas as forças vivas do país, com a oposição em particular, pelo menos aquela oposição que está lá no território centro-africano. Dar oportunidades a outros atores políticos que possam participar da vida política do país. No caso do leste da República Democrática do Congo, há uma crise humanitária que é grave, derivada da guerra. Que iniciativas propôs na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo para resolver esta crise? Está-se a referir a esta última, da Addis Abeba? Sim, exatamente.
Bom, as propostas não foram apenas de Angola, né? Portanto, eram vários chefes de Estado. O que é preciso destacar é que concluiu-se que é preciso que sejam dados 2 passos, sobretudo um passo. Um passo que é procurar-se alcançar a todo custo um cessar-fogo definitivo, porque aquele foi violado sucessivas vezes. O que saiu na sequência da última Cimeira de Luanda foi violado sucessivas vezes. É preciso alcançar-se um novo cessar-fogo. É preciso, imediatamente após esse cessar-fogo, dar-se o passo seguinte de acantonamento das forças do M23. E para que haja esse processo de acantonamento, a Cimeira concluiu da necessidade do desdobramento da força regional que é composta por 4 ou 5 países, nomeadamente o Quênia, o Burundi, o Sudão do Sul, o Uganda e a Tanzânia. Portanto, desses países, apenas um já tem tropas no terreno, estou-me a referir ao Quênia, e que está a suportar as despesas da manutenção da sua força no terreno, mas os outros 4 países estão com alguma dificuldade financeira em cobrir esta operação de desdobramento. E a Cimeira da União Africana, sobretudo o seu Comitê de Paz e Segurança, portanto, ficou de recorrer ao Fundo de Paz e Segurança do continente para cobrir essa despesa. Como é que se negocia com estes grupos armados? A Cimeira de Addis Abeba incumbiu Angola de estabelecer o contacto direito com a liderança do M23, no sentido de convencê-los a aceitar o cessar-fogo e ao acantonamento das suas forças. E nós iniciamos imediatamente o cumprimento desta missão que nos foi dada e, neste exato momento, Angola já está a manter contactos com a liderança do M23. O atual contexto geopolítico obrigou a revermos as nossas prioridades. A Europa, neste momento, procura uma opção para substituir o gás russo. Angola é uma alternativa? Angola é uma alternativa. Angola, neste momento, produz mais óleo do que gás, embora tenhamos algum gás, mas constituímos um novo consórcio para a produção de gás, portanto, várias multinacionais em consórcio vão começar a explorar mais gás em Angola, portanto, há reservas identificadas. O gás em Angola não desenvolveu muito porque havia falta de legislação. Angola não tinha legislação específica para o gás, virada para o gás, e isso inibia de alguma forma as multinacionais. Mas essa situação está ultrapassada depois de 2017 e acreditamos que a produção de gás natural, não gás associado, mas de gás natural, em Angola vai conhecer um boom nos próximos anos e, portanto, a partir daí a Europa pode contar com Angola como um importante fornecedor. Não apenas de gás, como também de hidrogênio verde. Já estamos a fazer contactos com alguns países europeus para a produção de hidrogênio verde. Portanto, Angola continua a depender ainda quase exclusivamente do petróleo, mas uma das suas bandeiras, do seu governo, é a diversificação da economia. Em que pé é que estamos? Estamos bem, portanto, o setor não petrolífero da nossa economia está a conhecer um crescimento, digamos, satisfatório e vamos continuar nesta senda, mas vai levar algum tempo até que, digamos, as receitas provenientes do petróleo passem a segundo plano. Portanto, hoje ainda são as mais significantes, portanto, mas a tendência é de inversão. Há de chegar o momento da viragem em que o PIB nacional será constituído, sobretudo, por receitas vindas do setor não petrolífero. Propõe-se desenvolver turismo, agricultura e pescas? Em relação, por exemplo, ao turismo, há a chamada diáspora histórica. Portanto, estima-se que 12 milhões de cidadãos dos Estados Unidos tenham ascendência angolana.
Como é que se pode potenciar essa ligação? Bom, nós começamos a fazer contactos com alguns, digamos, representantes da diáspora africana nos Estados Unidos da América. Realizaram já algumas visitas a Angola, digo mesmo a Angola e não apenas a Luanda, não se limitaram a Luanda. Eles estão muito entusiasmados em, não digo regressar, mas em estabelecer esta ligação de alguma forma interrompida ao longo dos séculos. Portanto, do nosso lado existe esse interesse e vamos dar todo o apoio necessário para que os afrodescendentes mantenham, portanto, esta ligação connosco, com o continente e, em particular, com Angola, no caso. Hoje é mais fácil um empresário, um investidor, instalar-se em Angola? Sim, com certeza que é muito mais fácil e quem o diz não sou eu, são eles próprios, uma vez que nós, ao longo desses pouco mais de 5 anos em que eu estou à frente dos destinos do país, uma das nossas preocupações foi criar um ambiente de negócios diferente daquele que encontramos. Portanto, um melhor ambiente de negócios em que uma das particularidades desse melhor ambiente de negócios é, sem sombra de dúvidas, o combate à corrupção. Eu não posso garantir que já não haja corrupção em Angola, aliás, a corrupção há em todo o mundo, mas o que eu posso garantir é que a corrupção em Angola hoje já não é feita de forma impune. Ou seja, sempre que as autoridades tomarem conhecimento desta prática, não importa por quem seja feita, o caso não ficará impune. Na última cimeira da União Africana esteve com o primeiro-ministro português e António Costa disse que um dos tópicos que referiram foi como impulsionar as relações entre Europa e África. O que é que Angola pode fazer a esse nível? O que é que Angola pode fazer a este nível? Dizer aos europeus que o que nós queremos são verdadeiras relações de cooperação. E o que às vezes não acontece e queremos combater um certo paternalismo que por vezes existe e dizer que nós também temos algo para oferecer à Europa. Não apenas a Europa tem capital, tem know-how para oferecer ao nosso continente, como nós também temos algo de muito importante a dar em troca. Portanto, o benefício da cooperação entre os nossos dois continentes é recíproco. O que é que a União Europeia e os Estados-membros podem fazer para impulsionar também essas relações? O que a União Europeia pode fazer, e de alguma forma está a fazer, é discutir conosco de igual para igual, digamos, o interesse na cooperação Norte-Sul. Portanto, mudar algumas regras de jogo. É evidente que o nosso continente hoje está praticamente descolonizado, mas, mesmo assim, mesmo tendo passado décadas após colonização, as relações internacionais ainda não são justas. Há regras internacionais que, sobretudo no comércio das matérias-primas, que precisamos de sentar e renegociar. Aliás, não é à toa que nós a África pretende ter um assento no G20, pretende ter um assento, um ou mais, os que forem possíveis, como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, precisamente para corrigir essas relações que, até a presente data, consideramos ainda de alguma forma injustas. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que Angola é um parceiro estratégico. Para si, em que domínios? Em domínios fundamentais da vida dos países, nomeadamente no domínio da segurança internacional, estou-me a referir,
da segurança internacional. A Angola tem uma palavra a dizer. E no domínio econômico, portanto, na produção de bens alimentares para alimentar o mundo. Nós temos território suficiente, água suficiente, falta-nos a capital e know-how para sermos um país fornecedor de alimentos não para Angola, mas para o mundo. Os Estados Unidos vão investir 2 mil milhões de dólares num sistema fotovoltaico e, de facto, um dos objetivos de Angola é desenvolver as energias renováveis. Estão no caminho certo? Nós não estamos muito longe de atingir a meta por nós próprios estabelecida. Presentemente, 64% da energia produzida em Angola já não é de fontes poluentes. 64% é de energia hidroelétrica e, portanto, essencialmente hidroelétrica, mas também já começa a ser de energia fotovoltaica. Portanto, nós inauguramos o ano passado 2 grandes centrais fotovoltaicas na província de Benguela. Temos um projeto que está previsto para o leste do país e temos este grande projeto com uma empresa americana que vai produzir e abastecer energia a 4 províncias do sul de Angola. A nossa meta é, até 2026, darmos o salto, passar de 64% para cerca de 70% de energias de fontes limpas. Para além de todas estas transformações económicas que estão já em curso, prometeu a criação de autarquias. Para quando as eleições? Bom, isto não é uma questão de promessa. Foi uma promessa eleitoral. É uma decisão. Não é eleitoral, porque nós apresentamos esta questão das autarquias logo depois do início do meu primeiro mandato. Portanto, eu vim para a presidência da República de Angola em 2017 e, se não estou em erro, foi em 2018 ou 2019, não estou muito certo, que numa reunião do Conselho da República e por iniciativa nossa, minha, nós falámos da possibilidade de organizarmos as eleições autárquicas. Bom, isto é tudo um processo, nunca houve eleições autárquicas em Angola, vai ser a primeira vez, vai acontecer, quando não sei, mas vai ter que acontecer necessariamente. Para que haja eleições autárquicas é preciso que tenha um suporte legal, nós estamos num Estado democrático de direito, tudo tem que ter um suporte legal. Os especialistas definiram um conjunto de mais de 10 leis autárquicas, portanto, do poder autárquico, e grande parte delas já estão aprovadas pela Assembleia Nacional, com exceção, creio que, de uma fundamental. Portanto, faltará mais do que uma, mas dessas que faltam, há uma que é fundamental, que é a definição do timing da realização dessas mesmas eleições. Ou seja, há 2 posições diferentes. Há quem pense que logo pela primeira vez o país deve realizar eleições autárquicas em todos os municípios do país. Esta é uma posição. E há quem seja mais prudente, não diria mais conservador, mas mais prudente, e que considera que, por ser uma experiência nova, seria, digamos, como se soe dizer-se, dar um tiro no escuro, começando por realizar logo na totalidade dos municípios do país. Portanto, e que isso podia ser feito de forma faseada. Tão logo se consiga ultrapassar este diferendo entre forças políticas, aprova-se a lei e, a partir daí, o chefe de Estado estará em condições de criar as condições e convocar as eleições autárquicas. Senhor Presidente, foi um prazer conversar consigo. Até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado. Muito obrigado.